Meus irmãos e amigos, estamos começando mais um culto ao Senhor. Agradecemos a sua atenção neste momento. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse tempo que passaremos juntos aqui. Senhor nosso Deus, damos graças pela presença do Senhor em nossas vidas. Pedimos que o Santo Espírito do Senhor nos abençoe neste momento, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Nós vamos cantar O Nosso General é Cristo. Os irmãos louvem ao Senhor aí no seu lar. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos orar neste momento. Senhor amado Deus, obrigado, ó Pai, por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas, ó Pai. Mesmo em meio a essa situação em que estamos vivendo, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Nesse momento eu quero te pedir, ó Pai, por todas as famílias da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas, ó Pai, fortalecendo-as na fé, suprindo as suas necessidades, caso alguém venha ter, Senhor, mas que principalmente que o Senhor nos fortaleça, nos faça confiar cada vez mais em Ti e que possamos ter a certeza de que o Senhor está no controle de toda essa situação, ó Pai. Apesar de não entendermos, apesar de muitas vezes ficarmos com medo, mas que nossa confiança possa estar cada vez mais firme no Senhor, ó Pai. Quero te pedir também, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos governantes, dê a eles, ó Pai, sabedoria nas tomadas de decisões, ó Pai, para que essa situação possa ser minimizada, Senhor, para que possamos aos poucos retornar à nossa vida normal, ó Pai, ao nosso cotidiano normal, para que possamos estar aqui novamente na Tua igreja, Senhor, para louvar, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Esteja abençoando a vida do nosso pastor, ó Pai, que também trará a mensagem essa noite. Que o Senhor cuide de nós, ó Pai, e que possamos estar com os nossos corações voltados para ouvir a Tua palavra, Pai. Que possamos ter reverência neste momento. É isso que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, e és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. E eu me rendo aos teus pés, e és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Muito bem, meus irmãos e amigos, hoje nós vamos meditar sobre Davi, Natã e Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15, e procederemos então à leitura. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Muito bem, queridos irmãos, amigos, pensando sobre Davi, Natã e Deus. Olha aí, no segundo capítulo, 12º capítulo do segundo livro de Samuel, o verso 1, né? Aí está para você olhar esta referência. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, o verso 1 diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Então, neste verso, nós temos aqui as três pessoas sobre as quais iremos falar: o Senhor, Natã e Davi. Apenas na ordem inversa, vamos começar sobre Davi, depois Natã, e depois falaremos sobre Deus ou o Senhor. Para os irmãos entenderem um pouquinho o que eu particularmente gosto de fazer, eu divido a vida de Davi em 3 fases: a fase do cajado, a fase da espada e a fase do cetro. A fase do cajado é aquela época da vida de Davi, quando ele era pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai. A fase da espada é quando ele tornou-se soldado de Israel, lutando pela nação de Israel, no exército de Saul. E a fase cetro é a fase em que Davi tornou-se rei de Israel, que é a fase contemplada por nós aqui no capítulo 12. Se vocês estão lembrados sobre Davi, 2 momentos são marcantes em sua vida. Quando ele derrotou Golias, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17, algo muito interessante, ele ainda era jovem, derrotou aquele imenso soldado. E o outro evento na vida de Davi, que também é muito conhecido, foi o seu pecado com uma mulher chamada Batseba. Batseba era a mulher de um dos soldados do rei Davi. Nós vamos ler este momento triste da vida de Davi no capítulo 11, do verso 1 ao verso 5, aquele momento quando Davi comete este pecado contra Deus. Diz assim a palavra do Senhor: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eis aqui, irmãos, amigos, este momento tão triste da vida de Davi.
Mas será que há algo que nós podemos aprender com esta experiência de Davi, com este acontecimento triste? O que serve de alerta para a gente, o que serve de lição para nós? Então vamos pensar em algumas lições que podemos tirar daqui. No verso 12 aí do capítulo 12, diz assim: porque tu o fizeste em oculto. Aqui Natan está falando a respeito do pecado de Davi, como Davi fez tudo às escondidas. E aí nós tiramos a primeira lição: o ser humano tem a tendência de esconder os seus pecados. Nós somos assim, eu sou assim, você é assim. Nós não queremos ser descobertos em nosso pecado. E o que Davi fez, ele o fez em oculto. E isso é do ser humano, porque desde lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles procuraram se esconder de Deus. E assim é o ser humano, ele procura esconder os seus pecados das pessoas e às vezes acha que pode também esconder de Deus, mas não adianta. Eu lembro de um missionário que contou-nos uma vez algo interessante. Ele, quando não era crente ainda, trabalhava com ourives. Ele e mais uma equipe que trabalhava naquele laboratório ali, derretendo prata, ouro, enfim, fazendo anéis, bijuterias de ouro, de prata. E ele e mais os outros empregados costumavam roubar o dono daquele estabelecimento. Como eles derretiam ouro, enfim, sempre pegavam um pouquinho de ouro ou de prata. Este empregado, ele ouviu o Evangelho e creu em Jesus. E ele agora não podia mais continuar vivendo desta forma, roubando. Mas ele sentiu que deveria confessar o seu pecado, aquilo que ele tinha feito às escondidas. Ele foi tocado por Deus para conversar isto com o seu patrão. Certo dia ele chegou ao escritório do patrão e perguntou-lhe: posso conversar com o senhor? Pois não, senta aí. Agora, como crente, ele então disse para o seu patrão: eu queria confessar ao senhor algo que eu fiz, fazia às escondidas. Eu roubava ouro e prata. Roubei do senhor ouro e prata. E aquele ourives, que era um português, disse assim para ele: eu sei, todos vocês roubam. Você e os demais roubam. Vocês pensavam que eu não sabia, mas eu sabia que vocês me roubavam. Mas eu achei interessante como ele, agora como crente, quis revelar as coisas que ele fazia às escondidas do seu patrão, como ele roubava o seu patrão. Mas não é comum a gente fazer isto. É claro que quando a gente erra, deve procurar consertar, confessar quem de direito. Mas assim é o ser humano, tem a tendência de esconder os seus pecados. A outra lição que nós também podemos tirar aqui, irmãos e amigos, da vida de Davi, é esta aqui: é mais fácil perceber o erro na vida das outras pessoas. Vejam aí comigo o verso 5 do capítulo 12, diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quando Natã conta a história do homem rico e do homem pobre para Davi, e como o homem pobre teve a sua ovelhinha roubada pelo homem rico, Davi então percebeu o seu senso de justiça, entrou em ação, e ele viu a injustiça, o crime, o erro que aquele homem rico tinha cometido para com o homem pobre. Roubou a sua única ovelhinha, sendo ele dono de tantas e tantas ovelhas. E aí nessa história Davi conseguiu localizar quem estava errado. E é realmente mais fácil a gente perceber o erro na vida dos outros do que na nossa própria vida. Mas essa história, como nós vamos ver daqui a pouco, Natã a contou com o propósito de fazer Davi cair
em si e perceber o seu erro. Há um trecho lá no Novo Testamento, no capítulo 8 de João, do verso 1 ao verso 11, que fala sobre a mulher adúltera. Os escribas e fariseus chegaram com essa mulher e perguntaram para Jesus, disseram assim: Senhor Jesus, Moisés disse que se alguém for pego em adultério, tem que morrer apedrejado. O que o Senhor diz sobre isso? Jesus continuou em silêncio. E eles insistiram. Esta mulher foi pega em adultério e Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus continuou em silêncio. Moisés falou que se alguém for pego em adultério, tem de ser apedrejado. O que o Senhor fala sobre isso? Com essa insistência, Jesus então começou a falar. E esta mulher que estava ali junto a Jesus, com aqueles homens que lhe trouxeram até o Senhor, estavam agora esperando a resposta de Jesus. E aí, o que Jesus vai dizer para eles? Jesus vai falar o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ou seja, estes homens foram rápidos em achar o pecado desta mulher, em apontar-lhe o erro, e já queriam matá-la por apedrejamento. Mas eles não estavam olhando para os seus próprios pecados. E é então que esta fala de Jesus penetra na consciência deles. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Como eles tinham pecado, tinham coisas erradas em suas vidas, começaram cada um a sair de fininho e deixaram aquela mulher com Jesus. E assim, amados, nós vamos observando que o ser humano, é mais fácil para o ser humano perceber o erro na vida dos outros. A outra lição que nós podemos também aprender com essa experiência de Davi está aí nos versos 10, depois 11 e depois o 14. E o que nós aprendemos aí é o quê? Que o pecado sempre traz consequências desagradáveis. Vejam aí no verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Aqui Deus revela através de Natã que a violência, o conflito seria algo presente na família de Davi. Ele que mandou matar Urias, agora seria a vítima, ou pelo menos a sua família também seria vítima da espada, consequência do seu pecado. Aí no verso 11 diz: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei até o próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Escândalos sexuais aconteceriam na família de Davi, como consequência do seu pecado, do seu adultério com Batseba. E aí no próprio verso 14, temos mais outra consequência. Aqui diz que os inimigos do Senhor iriam blasfemar do Senhor por causa do pecado de Davi. Uma outra consequência está aí também, que foi a morte, ou seria a morte da criança. O próprio Davi sofreu no seu corpo as consequências do seu pecado. Lá no Salmos 32, versos 3 e 4, seria interessante a gente abrir. Eu vou ler aqui para nós, Salmos 32, versos 3 e 4, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi sentiu no corpo
as consequências do seu pecado que ele foi deixando sem confessá-lo ao Senhor, e teve a sua saúde prejudicada. Davi enfraqueceu, adoeceu. Claro que a sua comunhão também com Deus foi afetada. Tá? Isso são consequências que o pecado nos traz. Só para talvez os irmãos entenderem, né, falando um pouquinho do pecado de Davi, esse período de cegueira, talvez vocês possam ver aqui, não temos nada antes que desabonasse a vida de Davi, mas temos aqui o momento quando ele cai em adultério com Batseba, e ele passa um tempo aí, meses, é o período de cegueira na vida de Davi, tá? Ele só vai voltar a si, só vai ter a sua comunhão com Deus estabelecida, neste momento aqui, quando Natã vai chamar-lhe a atenção, e aí ele se arrepende. Mas todos nós, quando pecamos e vamos ignorando esse pecado, deixando que ele faça parte naturalmente da nossa vida, nós começamos a experimentar esse período de cegueira, que foi o que Davi experimentou, e não tinha mais sensibilidade à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Muito bem, um outro pecado, ou uma outra lição, irmãos, que nós podemos tirar aqui do pecado de Davi, é este: o pecado gera outros pecados. Se vocês voltarem aí no capítulo 11, do verso 6 ao verso 8, aí nós temos um momento quando Davi, ele tenta enganar Urias. Ele mandou trazer Urias da guerra. Urias estava no campo de batalha, e agora Batseba estava grávida. Ele precisava dar um jeito para que o filho que iria nascer pudesse ser tido como filho de Urias. Então ele mandou trazer Urias e tentou de muitas formas fazer com que Urias fosse para sua casa. Urias não foi. Era um soldado fiel. Ele disse para o rei: o meu chefe, o meu capitão, o meu comandante está lá no campo de batalha, os meus colegas estão lutando, e eu vou agora dormir com a minha esposa? De jeito nenhum. E não foi para a casa da sua esposa. E Davi vai tentando aí outras maneiras de convencer Urias a ir para a sua casa, não conseguiu. Aí chega um outro momento da vida de Davi, quando Davi então pensa em matar Urias. Aí dos versos 14 a 17 é o momento quando o rei Davi pede ao comandante Joabe que colocasse Urias lá na frente de batalha, para que Urias pudesse morrer. Aí Batseba ficaria viúva, ele se casaria com ela. Veja como um pecado vai puxando o outro. Pecados que nós não confessamos e que vamos praticando, isso tira a nossa sensibilidade espiritual e faz com que a gente peque cada vez mais. A gente perde o referencial da vontade de Deus, daquilo que é agradável ao Senhor. Também, amados, mais uma outra lição que podemos tirar aqui deste momento triste da vida de Davi, está aí no verso 13. Diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. É preciso humildade para reconhecer o pecado cometido. E isso nós aprendemos com Davi. Quando Natã o confrontou, ele reconheceu que estava em pecado. Ele disse: pequei contra o Senhor. É fácil? Não é. Ele era rei, mas como crente, sentiu tocado por Deus que aquele era o momento de ele confessar o seu pecado. Eu pequei contra Deus. O Espírito de Deus atuou ali no coração, na alma de Davi, e ele pôde confessar o seu pecado a Natã. Não se revoltou com Natã, não ficou chateado, pelo contrário, Davi demonstrou humildade. Ele poderia dar uma carteirada em Natã: você sabe com quem você está falando? Eu sou o rei de Israel, quem é você para me chamar a atenção? E aí a gente vê a humildade deste servo de Deus.
Muito bem, queridos, há um verso lá em Tiago, capítulo 4, o verso 6, que diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Perceberam? Deus vai se opor, Deus vai confrontar com aqueles que são orgulhosos. Agora, aquele que se humilha, Deus vai conceder-lhe a sua graça. Também, amados, nos Salmos 51, versos 16 e 17, nós temos ali um outro salmo de Davi, que tem a ver com essa experiência dolorosa pela qual ele passou, esse momento triste. Salmo 51, versos 16 e 17, Davi diz assim para o Senhor: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É este coração que Deus quer, um coração quebrantado, um coração humilde na presença do Senhor. E aí, amados, nós vamos aprendendo assim com Davi. E em relação a Natã, o que é que nós podemos aprender com este servo de Deus? Primeiramente, amados, nós podemos aprender com Natã o seu jeito sábio de agir, a sabedoria dele. Se vocês atentarem para o momento que ele vai falar com o rei, ele vai então contar uma história que tinha a ver com o antigo ofício de Davi. Davi foi pastor de ovelhas. Então, essa historinha que Natã vai contar para o rei tem a ver com o passado de Davi, algo que ele conhecia muito bem, que eram ovelhas. E então, Natã se sente seguro para falar ou contar essa história. Aqui vocês estão vendo 3 momentos em que a palavra de Deus diz aí que Davi era pastor de ovelhas. Aí em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, quando Samuel foi escolher Davi para ser rei, ali estava o seu pai e os seus irmãos, e aí Jessé, que era o pai de Davi, disse: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Também temos aí o momento quando Davi levava alimento para os seus irmãos na guerra, e Davi voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. E aqui os irmãos de Davi chamam-lhe a atenção, que ele deixou as ovelhas para ir lá levar a comida e ficava por ali. E aí os seus irmãos lhe disseram: e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Então a gente vê que Davi realmente era pastor de ovelhas. E aí vem a historinha de Natã, que nós já lemos. Natã, então, ele chega de uma forma tão sábia, ele começa a contar essa historinha para Davi. Olha, Davi, numa cidade havia um homem rico, dono de muitas ovelhas, muito gado. E também naquela cidade havia um homem pobre, não tinha quase nada. Tinha só uma ovelhinha, que ele cuidava como se fosse um filho. E aí, Davi, num certo dia, chegou um visitante, um viajante na casa do homem rico. E o homem rico tinha que preparar ali a refeição, a comida para esse visitante. Esse homem rico podia ter escolhido uma das ovelhas para matar e fazer ali um cozido, alguma coisa, para visita. Mas o que este homem rico fez? Ele foi lá, pegou a ovelhinha do homem pobre e matou, preparando a comida para o viajante. E então, qual foi a reação de Davi quando ele ouviu a historinha contada por Natã? Aí Davi, no seu senso de justiça, ele disse: esse homem deve morrer. Como ele fez isso? Pegou a ovelhinha, a única ovelhinha que o homem pobre tinha, ele pegou e matou. Esse homem deve morrer. Viu que o discernimento de Davi ainda estava funcionando.
Mas o que é que Natã vai falar para Davi? Natã vai dizer assim para ele: Davi, você é este homem rico, tu és o homem. E aí Davi caiu em si. Foi neste momento que Davi percebeu que havia pecado e não havia confessado o seu pecado. A outra lição que nós aprendemos na vida de Natã é a coragem dele. Acho muito interessante, aí no capítulo 12, o verso 1, diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã sabia da sua missão de falar com o rei e chegou de forma sábia, como nós falamos, mas na hora que precisou ser franco, direto com o rei, ele disse: tu és o homem. E é interessante, amados, como a coragem aí de Natã para com o rei. E nós precisamos de pessoas assim, pessoas que tenham sabedoria para chamar o seu irmão a atenção, pessoas que tenham coragem para poder falar ao seu irmão que talvez esteja vivendo errado. Provérbios 27, os versos 5 e 6 nos dizem: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Perceberam? Melhor é a repreensão franca. E foi assim que Natã agiu com o rei. Foi franco: tu és o homem. Também, amados, a gente aprende aqui com Natã sobre mansidão. Natã, mesmo sabendo que o rei estava em pecado, não chegou lá de forma grosseira, rude. Ele chegou de forma muito mansa, muito delicada, muito envolvente, para que o rei pudesse tomar consciência do seu pecado. E é assim que nós temos que agir. A palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então é dever nosso como irmãos ajudar, chamar a atenção de um irmão que esteja pecando, esteja em falta. E assim, amados, nós tiramos essas lições para as nossas vidas, na vida de Davi, na vida de Natã, lembrando aí na vida de Natã, sabedoria, mansidão e coragem. Mas o que nós queremos que você possa aguardar agora? Nós vamos continuar depois o nosso estudo, vendo aqui sobre Deus, mas há um verso na palavra de Deus, que lá em Romanos, capítulo 3, o verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E nós precisamos de Deus, precisamos nos achegar a Deus numa atitude de humildade, de arrependimento e confessar os nossos pecados ao Senhor. Você que já é crente, veja a sua vida, como está você com Deus. Eu sei que o pecado é algo muito forte, ele nos cerca, ele nos rodeia de forma muito poderosa. E é uma luta para mim, é uma luta para você. E nós precisamos nos achegar diante de Deus, buscando socorro, buscando misericórdia. Agora eu quero me dirigir a você que não é crente ainda. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. A Bíblia, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segurança que temos é estar em Jesus. E como é que isso acontece? Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Pense sobre isso. Busque a Deus, creia em Jesus. Deus os abençoe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as
outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai que estás nos céus, somos gratos ao Senhor por mais um culto que assistimos, que acompanhamos, por poder glorificar o Senhor na beleza da tua santidade, pois só tu és digno, só tu és merecedor do nosso louvor. Nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor é bom. Então nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia e pela tua graça, que se abunda a cada dia sobre nossas vidas. Muito obrigado pela mensagem que ouvimos, muito obrigado pela vida do nosso pastor. Que o Senhor possa estar abençoando cada ouvinte que ouviu este culto através dessa ferramenta, que o Senhor possa estar abençoando aonde ele estiver. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, no qual oramos. Amém. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa semana.